Você se lembra de Diários de um Vampiro e por que conquistou uma geração? Setembro de 2009. Enquanto o mundo ainda se recuperava do frenesi de Crepúsculo, a CW lançava uma adaptação que prometia ser mais uma série adolescente sobre vampiros. Mas The Vampire Diaries, ou Diários de um Vampiro no Brasil, seria muito mais. Ao longo de 8 temporadas e 171 episódios, transformaria-se em um fenômeno cultural, redefinindo o gênero sobrenatural na televisão e cativando milhões globalmente. Mas o que fez esta série sobre vampiros em uma pequena cidade se tornar um dos maiores sucessos televisivos dos anos 2010? Primeiro, as origens, do livro à tela. Tudo começou em 91, quando L.J. Smith publicou o primeiro livro da série, uma história gótica e sombria, bastante diferente do que veríamos na TV. Em 2009, a produtora Julie Plec e Kevin Williamson de Pânico e Dawson's Creek reimaginaram o material. E aqui tiveram uma adaptação criativa. Os livros eram mais lentos, focados no triângulo amoroso, Helena, Stefan, Damon, e a série expandiu o universo, criou mitologia própria, acelerou o ritmo e uma decisão crucial, que foi manter os nomes e a premissa básica, mas reescrever boa parte. E temos também um elenco perfeito. Nina Dobrev como Helena Gilbert e Catherine Pierce, desconhecida no mainstream até então, mostrou incrível versatilidade. Enquanto a Helena é uma personagem que consegue ser interpretada facilmente, a gente vê uma boa performance da Nina Dobrev interpretando a Catherine Pierce, que é uma personagem totalmente diferente, mesmo tendo a mesma aparência. Paul Weasley como Stefan Salvatore, que seria o bom vampiro com escuridão interior. Ian Somerhalder como Damon Salvatore, o vilão carismático que roubaria a série. E temos um processo difícil no elenco que, por exemplo, Ian originalmente fez teste para Stefan e Paul para Damon. E na visão dos criadores, Jolie Plec queria fazer um Grey's Anatomy só que com vampiros. Kevin Williamson queria falar que era sobre emoções humanas amplificadas pela imortalidade. Tomada de risco. Começar com Helena, já parecida com Catherine. Nos livros eram primas distantes. E aqui temos a fórmula do sucesso. Diários de um Vampiro dominou uma fórmula que se tornaria sua marca registrada. Um ritmo frenético. Na primeira temporada, em 10 episódios aproximadamente, já tínhamos triângulo amoroso estabelecido, Catherine revelada, vampiros originais mencionados. E em comparação, enquanto outras séries levavam temporadas para desenvolver mitologia, Diários de um Vampiro entregavam em episódios. Tínhamos também cliffhangers semanais, sempre terminando com uma revelação chocante. Morte de personagens. Naquela primeira temporada ninguém estava seguro, nem mesmo os protagonistas. E aqui simplesmente temos um exemplo de um episódio foda. Na primeira temporada, episódio 9, reunião de fundadores. Temos o primeiro beijo ali, Catherine aparece. E temos arquetipos reinventados. Por exemplo, Helena Gilbert, não a típica donzela em perigo. Eu lembro que quando comecei a assistir Diários de um Vampiro eu pensei, caramba, é uma cópia de Crepúsculo aí, essa Helena só vai querer ser salva, não vai fazer nada. E eu fiquei surpreso que por mais que ela receba críticas depois e até justamente recebe, na primeira temporada ela é uma protagonista que de fato é útil. Ela realmente ajuda, se torna heroína, salva as pessoas. Ela não é só uma donzela em perigo, ela realmente tem um papel importante e interessante aqui nessa série, o que eu achei um bom diferencial. Stefan, o bom moço que aí a gente já pensa automaticamente, pelo estilo até, que ele é uma cópia de Edward de Crepúsculo, até porque ele é bem branco, um estilo parecido, basicamente, e tem toda essa parada de bonzinho que só come animais, e a gente pensa, nossa, velho, que cara sem sal. E aí, a gente acha que é a cópia de Edward, mas na verdade não é tão assim. Ele tenta ser uma boa pessoa, mas ele tem um passado muito violento, um dos piores, não à toa que ele já foi conhecido como o Estripador. E Damon, que é o bad boy, que às vezes tem um código de honra, é um pouco vulnerável para umas coisas, e realmente na primeira temporada ele começa como um vilão mesmo, só que aí vai desenvolvendo um personagem e se tornou o personagem favorito aí de muita gente. Caroline, de interesse amoroso superficial mesmo,
a vampira mais competente de todas. Bonnie, a bruxa que evoluiu de apenas uma amiga, a poderosa feiticeira. E aqui temos um balanço de gêneros, com romance sobrenatural, horror e suspense, drama familiar e 10% de comédia, especialmente através de Damon e Caroline e Alaric até. E aqui temos uma mitologia e uma junção de mundos, né? O que separou Diários de um Vampiro de outras séries sobrenaturais foi a complexidade e coerência de sua mitologia. Por exemplo, com o passar das temporadas nós temos vampiros básicos, alguns feitiços, aí depois temos um foco maior em bruxas, lobisomens, vampiros originais, depois entram os híbridos, caçadores, outros planos existenciais, sereias, hereges, armas sobrenaturais, apagões místicos e temos um sistema de regras consistentes. Por exemplo, o vampiro precisa de convite, é vulnerável à madeira, sol, entre outras coisas, verbena. E as bruxas, tipo, a magia tem um preço. As criaturas mais poderosas de fato aqui são bruxas. Elas, quando estão unidas, conseguem fazer qualquer coisa. Mas a magia tem um preço, tem o equilíbrio da natureza. Lobisomens, maldição lunar, alfa, beta, ômega, híbridos, forças e fraquezas combinadas, porém híbrido é uma das criaturas mais poderosas que temos aqui. E temos umas criações originais também da série, como a cura para vampirismo, o outro lado, que seria o limbo sobrenatural, criativamente explorado, tá? Não é algo tão gratuito assim, realmente foi algo muito bem explorado. Temos bruxas vampiras únicas na ficção, gemas do viajante, artefatos com regras específicas. Temos também uma integração histórica, tipo flashbacks consistentes do século XV, Guerra Civil Americana, anos 20, entre outras coisas muito bem feitas. Personagens vivendo através de diferentes eras, referências históricas reais misturadas com ficção. E, no coração do sucesso, estavam personagens tridimensionais e relacionamentos complexos. E temos também a evolução dos protagonistas, Helena Gilbert, Nina Dobber. No início, adolescente em luto, vulnerável. No meio, vampira lutando com sua nova natureza. E no fim, humana novamente, mais forte e autodeterminada. Uma dualidade, Helena vs Catherine, mesma atriz personagens completamente distintos e parabéns pela Nina Dobrev que calou a boca de muita gente com a ótima atuação. Damon Salvatore, Ian Somerhalder é um arco de redenção mais convincente assim da TV jovem, de vilão egoísta a herói altruísta. Temos várias frases épicas e Stephen Salvatore, interpretado por Paul Weasley, uma luta constante entre a luz e a escuridão, o estuprador versus o salvador, uma complexidade moral rara para protagonista bom, que, como eu disse, todo mundo achou que seria uma copiazinha de Edward de Crepúsculo, mas ele tem um passado pior. Com o passar das temporadas, por mais que a gente ache Damon pior, a gente vê que Stefan fez coisas muito piores com o passar, mas ele tenta se redimir, entre outras coisas. Caroline Forbes, a maior evolução de garota superficial e insegura a vampira confiante, mãe, líder, representação do empoderamento feminino orgânico, relacionamento com Klaus que transcendia a série de Diários de um Vampiro até os originais. Bonnie Bennett, da melhor amiga estereotipada à bruxa mais poderosa. Uma representatividade importante, é uma protagonista negra em série sobrenatural. Sacrifícios constantes que definiram a trama. Relacionamentos que definiram a geração. Delena, que é como os fãs chamam, Damon e Helena. Uma química palpável desde o primeiro episódio. Uma construção lenta. 4 temporadas até ficarem juntos. Uma dinâmica. Escuridão atraindo luz. Redenção através do amor. E um momento icônico é o beijo na 4ª temporada, episódio 7. Estelena, amor seguro versus paixão perigosa. Representava a inocência perdida, transição de romance principal para amizade profunda. E aqui, spoiler dos livros, a Helena fica com o Stefan no final. E até hoje gera debate se é melhor ela com Damon ou com o Stefan. Pra mim, sinceramente, eu nem gosto muito dessa parada de triângulo amoroso aí. Ainda bem que não afeta totalmente o desenvolvimento da trama, mas é algo que às vezes fica muito chato. Caroline, que seria Klaus com Caroline, que é um não canônico, mas é muito amado pelos fãs. A atração entre opostos, né? Até porque ele é um tirano, ela é uma otimista. Enfim, entre outros casais, uma representatividade e diversidade, temos personagens LGBT,
diversidade étnica crescente ao longo das temporadas, principalmente na parte das bruxas, algo muito bem explorado historicamente falando, tanto na perseguição, no incêndio que é falado desde a primeira temporada, entre outras coisas. E aqui, uma série é tão boa quanto seus vilões, e Diários de um Vampiro teve alguns dos melhores. Catherine Pierce, antagonista perfeita, inteligente, manipuladora, sobrevivente. Motivações compreensíveis, medo da morte acima de tudo. E muitas frases que ela se coloca em primeiro lugar sempre. Klaus Michelson, vilão tão carismático que ganhou a série própria, ele com os irmãos deles, The Originals. E uma complexidade, artista frustrado, família disfuncional, desejo por aceitação. Kai Parker, psicopata carismático, humor negro, o único vilão a realmente vencer temporariamente. Representava o caos puro. Silas, o primeiro imortal criado da mitologia dos vampiros. Turon tem um plot twist genial, aparentado com os protagonistas. E a representação do medo primordial, a solidão eterna. Os caçadores, que são vilões, entre aspas, justos, que caçavam vampiros por motivos nobres, apesar de terem uma questão moral um pouco diferente. E aqui temos características dos vilões que fazem de fato a série ser muito foda. Motivações compreensíveis. Cada um tem seu objetivo, seja alcançar a invulnerabilidade, a imortalidade, alcançar objetivos mais pessoais. Tem também as conexões pessoais, carisma e fraquezas humanas, até porque todos já foram humanos em algum momento. E aqui a qualidade técnica elevou Diários acima de séries similares. Por exemplo, temos a Covington da Geórgia transformada em Mystic Falls, Virgínia. A Mansão Salvatore, que na verdade são duas casas diferentes, no exterior e no interior. Praça da Cidade, que é o centro comunitário que se tornou ícone. Cemitério, local de importantes revelações e batalhas. Efeitos especiais. Temos uma evolução visível. Efeito simples da primeira temporada para CGI complexo depois. Transformação vampírica, olhos vermelhos, veias faciais, algo muito foda. E magia, que assinaturas visuais diferentes para cada bruxa, morte de vampiros, cenas de dissecação memoráveis. E temos também uma boa trilha sonora, principalmente nos momentos de drama. E na direção cinematográfica temos o uso criativo de cores, por exemplo, azul geralmente para Stefan, vermelho para Damon, roxo para Helena, flashbacks com filtros de época distintos, mostrando ainda mais o carinho que tiveram ao retratar outras épocas. E aqui, Diários não foi apenas assistido, foi vivido por seus fãs. Tem uma comunidade online ativa, tinha o Tumblr com o epicentro do fandom de 2010 até 2015, perdão. E o impacto nas mídias sociais não tem como. Por exemplo, Diários de um Vampiro foi anunciado na Netflix recentemente e agora no Instagram o que mais aparece é coisa de Diários de um Vampiro aí. Então você pode até não gostar, mas tem que admitir que é uma série que de fato fez história. E, além disso, ainda ganhou duas séries derivadas: The Originals, que para mim é até melhor do que The Vampire Diaries, e Legacies. Temos livros com complementares, coisas da produção, influência na cultura pop. Querendo ou não, após Crepúsculo, de fato, tivemos outras séries como Teen Wolf, Shadowhunters e frases icônicas. E para mim, Diários de Vampiro realmente foi uma série com muito carinho. Mas nem tudo é flores. Tivemos problemas reconhecidos, como o excesso de plot twist, e às vezes a custa da coerência. Rotatividade de personagem, e às vezes tinha muitas mortes e ressurreições, tirando o peso da morte. Declínio de qualidade, por exemplo, até a temporada 5 a gente vê que, querendo ou não, a gente tem algo muito bem feito, muito bem produzido, muito bem escrito. Na temporada 6 ainda consegue manter um pouco da qualidade, até porque principalmente por conta do vilão. Mas na temporada 7 e na 8, infelizmente a gente vê que a qualidade cai tanto no roteiro, com as mortes desnecessárias, quanto na criatividade. E também tivemos a saída de Nina Dobrev, que foi um impacto significativo na dinâmica. Críticas temáticas, relacionamentos tóxicos romantizados, realmente, especialmente Damon e Helena. Até porque, por mais que você seja fã, você tem que reconhecer que Damon e Helena é algo muito tóxico, principalmente ali no começo. Tem muitos relacionamentos que não fazem sentido, por exemplo.
Você vê um vampiro que já matou muita gente inocente e uma garota que simplesmente tá nem aí pra isso. Isso é muito estranho. Se você aí com certeza julga aquela menina que gosta de um Zé Droguinha, que rouba, que não sei o que, então vamos julgar também esse tipo de relacionamento aí, né? E também mulheres sofrendo para desenvolvimento masculino foram críticas da época. E a representação racial, Bonnie como a magia negra, basicamente em algumas temporadas. Um gore excessivo para a classificação etária foram as críticas também, que eu não concordo tanto, mas ok. Porém, no balanço final, os acertos superam em muitos erros. A série soube se reinventar quando necessário, manteve núcleo emocional mesmo com excesso mitológico. E aqui, no legado e conclusão, então eu te pergunto, por que Diários de um Vampiro fez tanto sucesso? Simplesmente porque entendeu que, no fundo, não era só sobre vampiros, era sobre emoções humanas amplificadas, a imortalidade como metáfora para o medo de crescer, o luto, o primeiro amor, a busca por identidade. E foi bem sucedida porque equilibrou romance e ação como poucas séries, respeitou a inteligência do público jovem, criou personagens que evoluíam organicamente, não teve medo de riscos narrativos, construiu uma comunidade, não apenas uma audiência. Enquanto Mystic Falls enfrentava mais uma crise sobrenatural, geração de espectadores enfrentava suas próprias batalhas de adolescência e juventude, encontrando refúgio e identificação em uma pequena cidade da Virgínia que não existia. O legado permanece em cada nova série sobrenatural que tenta capturar sua magia, em cada fã que redescobre a série no streaming, em cada Olá Irmão que ecoa nas convenções, porque no final, como Devon Sabatori ensinou, às vezes você precisa passar 150 anos sendo idiota para entender que o que importa são as conexões que você faz, o amor que encontra e a redenção que conquista. Diários de um Vampiro foi mais que uma série sobre criaturas da noite. Foi um espelho, às vezes distorcido, mas sempre fascinante, do coração humano em todas suas luzes e sombras. Dito, né? Então, a ideia aqui é que a gente tenha ferramentas que prototipem bem,